A Igreja do Senhor Jesus tem sido alvo de ataques de todos os lados desde a sua fundação. Fique aqui comigo que eu quero refletir hoje com você sobre o tema Perigos que rondam a Igreja. Hoje, 17 de novembro, a nossa leitura está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 20 ao 22. E esta é mais uma leitura devocional. Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O apóstolo Paulo havia permanecido durante 3 anos na região da Ásia, fundando igrejas, fortalecendo os irmãos, e chega o momento então de Paulo partir daquela região, e ele estava agora na cidade de Mileto, e de lá ele manda chamar os presbíteros, as lideranças das igrejas ali estabelecidas, para que Paulo pudesse passar a eles as suas instruções para ele então partir. Então reúne-se ali naquela cidade todos os líderes das igrejas, e Paulo então faz ali um breve relato de tudo o que ele fez durante todo aquele período que ele ali esteve, e faz uma advertência aos presbíteros, aos pastores daquelas igrejas, para que eles tivessem um cuidado especial para com a igreja que estava sob o cuidado deles, o rebanho que o Senhor havia confiado a eles. E Paulo então apresenta alguns perigos que estavam iminentes em relação à igreja, e aqui eu quero destacar pelo menos 2 que ele cita nos versos 29 e 30, que são os perigos que rondam a igreja, que rondavam a igreja naquele tempo e continuam rondando até hoje. O primeiro deles ele destaca no verso 29, porque ele diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo está falando do perigo que vem de fora. Ele está falando que a igreja sofreria ataques de lobos cruéis. Esses lobos cruéis são falsos profetas, são pessoas que infiltrariam na igreja com aparência de ovelha, mas na verdade são lobos, e o próprio Jesus havia já falado sobre esse perigo, e até hoje nós precisamos tomar cuidado com pessoas que se infiltram dentro da igreja, querendo se passar por homens ou mulheres de Deus, mas na verdade são lobos vorazes, que querem realmente destruir o rebanho do Senhor, lobos cruéis, que Paulo diz, eles não perdoarão o rebanho. Mas Paulo também fala de um outro perigo, que era o perigo que surgiria de dentro da igreja. No verso 30 ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então ele está dizendo que dentro da igreja vai surgir pessoas, que é do meio, que vão falar coisas perversas para poder atrair os discípulos após si. Nós precisamos lembrar que a igreja é formada por homens falhos, homens pecadores, homens que são sujeitos à vaidade, à soberba, homens que acabam deixando a sede pelo poder entrar no seu coração e a vontade de dominar sobre as pessoas, e essas pessoas muitas vezes surgem de dentro da própria igreja. Então Paulo alerta aos pastores para que tenham um cuidado especial para com esse tipo de gente, pessoas que trarão ensinos contraditórios àquilo que é a sã doutrina. Então, tanto a liderança quanto os membros em geral precisam estar atentos. E a melhor forma de você se precaver de tudo isso é você ter conhecimento da palavra, é você estar enraizado em Cristo, fundamentado em Cristo, porque mesmo sofrendo ataques de fora ou de dentro, nada vai atingir aqueles que realmente estão firmados em Cristo Jesus. Então fica aqui essa palavra para a sua meditação, porque os perigos estão aí, mas se você está firmado em Deus, nada poderá atrapalhar, nada poderá fazer você retroceder da fé, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe.